Essa da igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um hino em nome do Senhor. Com um corinho. Então, um corinho que fala de amor. Quem lembra aí um corinho que fala de amor? Corinho que fala de amor, irmãos. Alguém lembra aí? Glória a Jesus. Qual é? Sim. Que bom, irmão. Eu quero voltar ao início de tudo. Me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Se lembre agora de alguma coisa que você fez de errado e coloque agora diante de Deus. Se você está com o coração contrito, quebrantado e arrependido, e use a letra dessa canção para pedir perdão a Deus nessa noite. A gente às vezes na caminhada comete coisas erradas. E nós precisamos do perdão de Deus.
Aí você, nessa letra dessa canção, você faz como se fosse a sua oração e diz: eu me arrependo, Senhor. Esqueça de todo mundo que está do seu lado. Ore a Deus, cantando. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é culto de doutrina. E o nosso pastor José Lopes Filho me ensinou um dia, em várias vezes, que nós da Igreja de Cristo não temos doutrina do homem, mas a nossa doutrina é a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra em espírito, ou no discernimento do Espírito Santo, sem colocar nossos pensamentos, interferir na palavra, é a sã doutrina, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, a Igreja de Cristo, nós não nos preocupamos em dizer, vou trazer uma doutrina para ensinar a dizer o que você pode ou não pode fazer segundo o meu conceito ou o conceito da denominação. Não. Mas nós estamos ensinando segundo a palavra de Deus. Então, nós não nos preocupamos, e você não se preocupe em receber a palavra, porque você deve receber a palavra pelo Espírito. Amém? Você recebeu o Espírito e você pode filtrar a palavra. Você tem o Espírito para filtrar a palavra, para tirar aquilo que não faz parte da palavra, não entra em você, mas que a doutrina, o ensinamento da sã doutrina, do ensinamento da sã palavra, possa entrar no nosso coração. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa noite para abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Amém? Glória a Jesus. Que hino maravilhoso, né? Que corinho maravilhoso. Eu, sinceramente, não me lembrava de nenhum corinho. Não estava nem pensando em cantar esse corinho. Mas esse hino, esse corinho é maravilhoso, né? Fala muito aos nossos corações. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diz assim a palavra, Mateus capítulo 5, faz parte do Sermão do Monte, foi o primeiro sermão de Jesus, ensinando aquele povo que estava seguindo a ele, os seus discípulos, os demais irmãos que haviam convertido. A Bíblia diz que ele subiu um monte e, tendo feito se assentar, passou a ensiná-los, dizendo todo o seu ensinamento nas bem-aventuranças, as bem-aventuranças, mostrando a eles que eles eram o sal da terra, a luz do mundo. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. Jesus completa o que foi dito pelos antigos, sobre adultério, sobre os juramentos, da vingança. Jesus estava verdadeiramente cumprindo a palavra, ensinando, renovando a palavra de Deus no coração daquelas pessoas. E no versículo 43 diz: ouvistes o que foi dito, amarás
o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porque, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Celestial. Deus glorioso, maravilhoso. Nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra e te pedimos da tua graça para que possamos sermos enriquecidos nessa noite na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados e queridos irmãos. Que palavra desafiadora ao nosso coração. Que palavra que vem de encontro às nossas vidas, e que eu posso dizer que nesses dias estamos precisando por demais dessa palavra, desse ensinamento. Eu acredito que de agora em diante, cada vez mais nós vamos precisar de ouvir, de meditar e de aprender sobre esse ensinamento. Talvez nós já aprendemos, talvez nós já ouvimos, mas como eu falei nessa noite, às vezes nós precisamos nos renovar. Às vezes nós já sabemos, já ouvimos, aprendemos de Cristo, até ensinamos, mas muitas vezes nós estamos precisando nos renovar naquilo que nós já sabemos. Por isso que a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. Porque nós a ouvimos, lemos, praticamos, às vezes deixamos de praticar, nos aprofundamos nela, e aí passa-se o tempo, às vezes nós estamos negligenciando, esquecemos, somos muito tendenciosos a esquecer os detalhes, os ensinamentos da palavra. Por mais que nós saibamos, por mais que você tenha lido já várias vezes o livro, como eu falei domingo passado na escola dominical, mas muitas vezes nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é revelada por porção. E às vezes ela foi revelada uma porção para o nosso coração, e nós andamos naquela porção, naquela revelação que recebemos, mas aí lá na frente precisamos nos renovar, porque às vezes nos distanciamos daquele ensinamento. E veja só, meus amados irmãos, a grande necessidade de nós sermos renovados nessa palavra, porque essa palavra, ela fala de algo muito, de certa maneira, aos nossos olhos humanos, difícil. Fala algo muito difícil, porque nós somos é muito fácil para nós dar quando nós recebemos. É muito fácil para a gente nós doarmos quando alguém doa para nós. Quando nós semearmos quando alguém semeia para nós. É muito fácil a gente exercitar quando alguém já exercitou para nós. Isso é muito bom, porque a Bíblia diz, também é bíblico, que quando alguém lhe considera, quando alguém me considera, me estimula a amar. Se eu lhe considero, eu estimulo o amor na sua vida. Se você me considerar pelo que eu sou,
ou até por mais do que, até pelo que eu não sou, você me considera e me estima, eu lhe estimo, e eu dou algo para você, aí, aquilo ali vai nascer em você algo maravilhoso. Isso é bíblico, capítulo 10 de Hebreus, né? Que nós consideremos uns aos outros para estimular o amor. Mas e quando alguém não nos ama? E quando alguém não dá? E quando alguém não semeia o bem para a sua vida? E quando alguém não faz nada de bom? Ou pior ainda, quando alguém só faz o mal? As suas obras são maus. As suas obras é de um ser pecaminoso, distanciado, destituído. Uma criatura que ainda não se encontrou com Deus. E que ela vive de uma forma miserável, mas maléfica, praticando iniquidade, pecado sobre pecado, a prostituição, a inimizade, a ira, a discórdia, né? homicídios, maledicências. Quando essas pessoas elas se levantam dessa forma, como é que nós temos pensado, como é que nós temos agido, como é que nós temos feito para com essas pessoas? A Bíblia diz, meus amados irmãos, na palavra do Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou o amor de quase todos esfriariam. O amor de quase todos esfriaria, por se multiplicar a iniquidade. O que acontece é que nós temos visto isso nos dias de hoje. Nós temos sido, diante dos nossos olhos, acontecido tantas coisas maus. Os homens têm praticado tanto pecado, têm praticado tantas obras que nos desagradam, porque nós somos da luz, já recebemos o Espírito de Deus, não praticamos mais essas coisas, e nem passa na nossa mente praticar mais essas coisas. Mas, quando nós vemos essas coisas, o que vem no nosso coração, ou o que tem vindo no nosso coração? Essa semana nós tivemos um caso, ou não só um caso, mas alguns casos, em que uma criatura entrou numa creche, e eu estava comentando até com o irmão Tiago, entrou numa creche dizendo, colocando-se no lugar dos pais, se fossem as nossas filhas. Entendeu? Será que a gente deixava passar? Irmãos, diante das situações é que nós não podemos prever o que pode acontecer. O que nós podemos é tentar nos aproximar cada vez mais do Senhor. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, ele faz gerar, faz crescer, faz renovar esse amor, ele faz confirmar esse amor tão grande, tão necessário que nós estamos necessitando nesses dias, diante de tudo isso que nós temos vivido. Porque se nós não estivermos olhando, fitados e conscientes que devemos estar olhando para o Senhor, olhando fielmente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, se nós não estivermos olhando e vivendo e procurando viver esse amor, nós não temos condições de termos obras diferentes das obras que o mundo tem tido. Mas vejam só como Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Todas as pessoas que praticam o pecado é como se fossem nossos inimigos, inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nem nos aproximar, porque nós somos santuários de Deus vivo e nós não podemos compactuar com as obras das trevas. Porque, meus amados irmãos, quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus.
quando nós somos amigos dessas coisas do mundo, nós somos inimigos de Deus. Ou automaticamente essas pessoas são inimigas da igreja, inimigos de Deus. Mas não são inimigos de Deus de uma forma que elas não podem ainda ser alcançadas, não podem ainda ser tratadas, não podem ainda ser restauradas. Não podem, por mais ainda que eu falo, ser perdoadas. O que nós temos que ter muito cuidado é em observar nas Escrituras que o Senhor está ensinando aqui, quando ele diz no versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando Jesus fala isso, ele fala porque a igreja estava sendo perseguida por esse povo. A igreja automaticamente, quando ela nasce de novo, quando uma criatura nasce de novo, quando ela recebe o Espírito de Deus, quando ela tem os seus pecados perdoados, lavada com o sangue de Jesus, ela faz parte do corpo do Senhor. Automaticamente, como eu falei, há perseguição sobre a igreja por causa disso. Aí, por isso que Paulo lá na frente diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vejam só, quem perseguia Paulo eram os judeus, quem perseguiu Jesus foi os judeus, foram os escribas, foram os fariseus, foram os anciões. Pegaram a Jesus de uma certa maneira, que tinha que acontecer, que se cumprir aquilo, levaram Jesus para a cruz, e a Bíblia diz que importava que acontecesse tudo aquilo, mas eles estavam com o espírito inflamados e odiando e perseguindo tanto a Jesus quanto a igreja do Senhor. Mas eu fico meditando lá no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus, ele está no final e vencendo tudo na cruz, ele olha para eles e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que coisa, que ensinamento, irmãos. Muitas vezes nós estamos precisando, meus amados irmãos, nesses dias, abrandar o nosso coração, de não sermos levados com os pensamentos do mundo ou do velho homem. Devemos estar atentos, porque em nosso corpo habita o bem e habita o mal. Habita o que é bom e habita o que é ruim. Habita o Espírito, o amor, a graça, habita também o pecado. Mas eu não posso me deixar ser dominado pelo velho homem. Que Jesus está falando no capítulo 44, quando ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus amados irmãos, isso não é um pedido tão fácil. Mas também eu quero dizer que isso não é um pedido impossível de ser realizado. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente, porque eu mesmo digo, irmão, quanto é difícil. Eu vi a situação, e não vou dizer, meu amado irmão, porque cada um, diante da situação, eu acredito que se Deus fizer você passar por algo, é porque Deus ele vai preparar você para passar por aquilo. Se você não tiver condição, graça, se Deus não lhe der condição, graça para passar por aquilo, é como Jesus disse a Pedro, olha, Pedro pediu para se andar com sua vida, para peneirar a sua vida como trigo, mas eu roguei por você por causa da sua fé. Você está entendendo o que eu quero dizer? Pedro era um dos 12. Satanás tem uma conversa com Pedro, com Jesus, e pede para se andar, porque eu quero dizer, irmãos, que as coisas que se levantam nas nossas vidas podem ser porque nós abrimos a porta para ela acontecer, mas só podem acontecer coisas que vêm, provações, lutas dessa sorte. Nós tivemos em nossa igreja uma irmã
que teve a sua filha assassinada com um tiro na cabeça, numa drogaria, numa farmácia, anos atrás. E aquilo é muito difícil, mas ela disse que perdoava quem fez aquilo com a filha dela. Isso não está longe da gente, mas ela só teve condição e graça de passar porque Deus ensinou a ela e deu condição a ela dela praticar esta palavra. Ou seja, Satanás não vai conseguir fazer tudo o que ele quer fazer na nossa vida, porque ele só vai fazer se Deus permitir. Porque se fosse sem permissão de Deus, ele já tinha arrasado com todos nós. Você pensa que você é forte? Você pensa que você é infalível, inabalável? Porque você já tem uma vida, anos de crente. Porque você já tem uma vida de oração, conhece bem a Bíblia. Porque você jejuma e você está preparado para enfrentar Satanás. Não se engane. Quem nos sustenta é Deus, que diz a Bíblia que Satanás está ao nosso derredor, não é ao redor, é ao nosso derredor, rangendo os dentes como leão. Você sabe o que é um leão? Roncando, rangendo os dentes. Se você conhecesse a ferocidade de um leão, as pessoas que se cruzam com o leão, ela sabe que vai ser morta, porque o leão ele tem força para espedaçar. Só que ele está numa figura de leão, não é um leão. Ele está ao nosso derredor, rangendo os dentes como um leão. O desejo dele é destruir a sua vida, é acabar com a sua fé, é acabar com o amor que Deus colocou na sua vida. Mas a Bíblia diz que ele coloca um anjo, ele acampa um anjo ao redor daqueles que temem a Deus. E esse anjo os livra, todo aquele que o teme ao Senhor, os livra de todo mal, por mais que você seja infiel. Mas Deus ele não vai deixar as coisas acontecerem na sua vida. Não vai deixar acontecer porque você não tem condição de passar. E aquela irmã perdoou e disse, vocês lembram disso? Que ela disse, eu perdoo quem fez isso com minha filha. Ela é da nossa igreja, Igreja de Cristo do Centro. Eu queria até lembrar, que é doloroso lembrar, talvez até para ela se um dia ouvir. Talvez os traumas ficaram, a luta ficou, a dor ficou permanente. Mas naquela ocasião foi o testemunho que eu ouvi da boca daquela irmã. Essa palavra, como eu já lhe falei, não é fácil. Porque a gente às vezes tem dificuldade de amar até pessoas boas. A gente às vezes tem dificuldade até de retribuir o bem que fazem a gente. Você já prestou atenção nisso? Nós às vezes temos dificuldades às vezes de retribuir coisas boas que fazem para nós. Mas Jesus ele está dizendo aqui, olha, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Você tem que amar o teu próximo, isso é bíblico. E odiarás o teu inimigo. Aí ele diz no versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quando nós amamos os nossos inimigos, nós estamos tendo as características de Deus. Nós estamos tendo as características de Deus, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer sol sobre justo, sobre bons e maus, ou maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Meus queridos e amados irmãos, no capítulo 3 do Evangelho de João, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá na frente ele diz, ele prova o seu amor para conosco, tendo ele dado a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso é uma grande prova. O amor do Senhor é incondicional. O amor do Senhor é algo que nós não podemos mensurar, calcular, medir, mas nós podemos imitar, desejar, aprender.
querer ser como Deus. Porque no final da leitura vai dizer, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Jesus está falando, seja perfeito. Tem um desafio, tem uma batalha, tem uma luta. Não há como nós fazermos e proclamarmos o evangelho perfeito, pleno, do reino de Deus, se nós omitirmos o que nós estamos ouvindo nesse momento. Se nós quisermos só as coisas boas aqui, ou pessoas boazinhas aqui, meus amados irmãos, nós estamos fazendo acepção de pessoas. Eu não estou dizendo que a justiça de Deus não vai alcançar o homicida. Eu não estou dizendo que a justiça de Deus não vai alcançar o estrupador, o malfeitor. Eu não estou falando que a justiça de Deus não vai dar o pago àquelas pessoas que praticam o pecado, porque, irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas não cabe a você matar. Você sabia disso? Você viu algum ensinamento na Bíblia, Jesus ensinando você a matar? É difícil, né? Eu nunca vi na Bíblia Jesus ensinando, dizendo assim, olha, mate. Acaba ruim, você vai matar. Eu já vi Paulo, sim, entregando o latoeiro para ser entregue nas mãos, todo o mal que ele fez para ele. Deus vai lhe dar o pago. Paulo fez isso. Olha, está aqui, olha. Sofri afrontas na mão desse latoeiro. Agora, Deus vai dar o pago a ele. Mas eu não vejo Paulo preparado para causar o dano nele. Eu vejo ele entregando aquele homem nas mãos de Deus. Ele fez tudo o que tinha que fazer e agora estava nas mãos de Deus. Mas você não vê na Bíblia uma palavra ensinando você a odiar, ensinando a você pagar mal por mal. A Bíblia está ensinando que você deve não ser neutro, mas ensinando você a amar. Que coisa difícil. Difícil ou quase impossível quando nós não temos recebido o amor de Deus. Em Romanos, no capítulo 5, esse eu marquei aqui, a Bíblia diz, no versículo 3, diz assim, capítulo 5, versículo 3, quando fala... Vou ler do começo para os irmãos ligarem, que essa leitura tem uma ligação, uma coisa com outra. Diz, justificados, pois mediante fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Sabe o que é graça? Paulo termina as suas epístolas abençoando a igreja dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Sem a graça, sem o amor, sem a comunhão com o Espírito Santo, nós não somos nada. Por isso que ele fala isso. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí no versículo 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Uma coisa é consequência de outra. Alguém quer ter esperança sem ter experiência, experiência sem ter perseverança. Não tem como. Mas são a continuação. Um é fruto de outro. E no versículo 5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor de Deus,
ele está como um fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 5, meu amado irmão, ele mostra as obras da carne, os frutos do Espírito. E a Bíblia diz aqui agora em 5 que foi dado pelo Espírito a nós o amor de Deus. Esse amor de Deus que nos dá a condição de amar não só quem nos ama, mas de amar quem nos persegue e a quem são mal, a quem está praticando o mal. Ora, se nós temos odiado às vezes e agido às vezes contra quem está fazendo mal com terceiros, com segundos e terceiros, quanto mais se fosse com sua filha, com seu filho, quanto mais se fosse com seu irmão, com seu pai ou com sua mãe, como é que você agiria? Como é que você faria? Igual a Jesus? Igual a Paulo? Ou igual a Pedro quando não tinha convenção? Quando não tinha recebido o Espírito, a graça de suportar tudo que ele aprendeu a suportar. Depois, na continuação, que ele aprende e desenvolve salvação, que desenvolve paciência, que desenvolve graça na sua vida. Como é que você agiria se nós temos tido raiva de pessoas que estão fazendo mal a outras pessoas bem longe de você? Imagine se fosse contra você. Aí diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor. Aí continua o restante. É um fruto do Espírito. A Bíblia diz na continuação, e diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25 diz, se vivemos no Espírito, porque nós dizemos que vivemos no Espírito. Não há coisa mais fácil de dizer, não, eu sou do Espírito, nós somos crentes. O cara vai questionar você, não, eu sou cristão, eu sou da igreja de Cristo, eu sou da Assembleia, eu sou de outra igreja, eu sou crente em Jesus. Aí é fácil de dizer, eu sou da verdade, eu sou do Espírito. Mas o que aqui o versículo 25 diz? Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Ou andemos também no Espírito. Então, meus queridos amados irmãos, no 5, como eu já falei, para finalizar, nós sabemos que a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, Deus, ele deu a condição para mim e para você conseguir amar, perdoar. Quando eu digo amar, é você ter graça, capacidade, como que longanimidade. Essa palavra longanimidade é mais completa. A longanimidade é a capacidade de esperar, suportando dores e amando. Entendeu? Longanimidade. O que é longanimidade, irmão? Medite lá. O significado da palavra longanimidade é capacidade de esperar, suportando dores e amando. Então, como diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Tomar um pouquinho d'água aqui, né, para digerir. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, e se na igreja nós temos desafios sobre esse assunto, quanto mais fora da igreja. Então o juízo de Deus começa dentro da casa. O juízo começa no meio de nós. E como comparecerá o ímpio? Por que começa no meio de nós? Porque nós estamos muitas vezes nos reprovando. Eu estava meditando na palavra esses dias, dizendo aí, eu tive assim, mandei uma frase, eu já preguei muito, mas deu uma frase aí, Deus falou para mim.
Por que você não passa pela prova? Porque você não conseguiu concluir a prova da maneira que Deus ensinou. Entendeu? Às vezes você está passando por uma prova, a prova persiste, mas às vezes nós só repetimos de ano porque nós não conseguimos cumprir, terminar a prova, fazer um 10 naquela prova. A gente está precisando de um 10 e às vezes não tiram um 3, um 4. Se é que tiram 3 e um 4 naquilo ali. Deixa em branco, bota para debaixo do tapete. Porque hoje, nessa noite, todo mundo. Eu poderia estar aqui pulando, dando glória a Deus, né? A gente é fácil de se alegrar em falar de bênção. Mas aqui está falando de uma coisa difícil, mas não impossível. De algo que é um ensinamento maravilhoso que o Senhor nos mostra, que é necessário, porque, porventura, quando o filho vier, achará fé na terra? E essa fé está na igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, esfriará, não se acabará. Eu quero dizer para você que às vezes nós estamos frios. Estamos frios. Estamos precisando de voltar a ser quentes. Ser aquecidos por Deus. Sabe? Enquanto todo mundo está dizendo não, aí Deus está dizendo sim. É aquele que eu quero ali, o pior que tem, vá lá, o pior que tem. Por quê? Porque nas minhas mãos ele vai ser usado como um instrumento de Deus. Entendeu? Nas minhas mãos ela vai ser usada como instrumento de Deus. Uma desfavorecida lá da vida. Uma roupa implantada no seu corpo, praticamente nua, prostituída, arrasada. Drogada, acometida de doenças, que odeia. Já pensou se Deus pega aquela pessoa que você conhece, que para os olhos de todo mundo não tem jeito? Ame ela, ame ela, ame ela, ame ele. Ore por aquela pessoa, fale de Jesus para aquela pessoa, porque o amor de Deus é transformador, é restaurador. O amor de Deus, ele faz nova todas as coisas. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e agora tudo se faz novo. E eu duvido o meu testemunho ser mais bonito do que, ou mais impactante, ou mais forte do que o testemunho daquele cara que foi já rejeitado por todo mundo, porque ele é uma desgraça, uma miséria. E o amor de Deus tem o poder de alcançar aquela pessoa e aquela mulher e aquele homem. Mas eu, às vezes, pelas minhas atitudes, não tenho sido perfeito como Deus é perfeito. E veja só como Deus é perfeito. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Às vezes nós estamos como fariseu, às vezes nós nos comportamos como gentios, às vezes nós nos comportamos como publicanos, ou judeus, sabe? Ou samaritanos. Às vezes nós temos uma característica, mas só que Jesus está dizendo, não fazem assim também os gentios o mesmo? Ele está dizendo, saudem não só os seus irmãos, alcancem, delatem amor, não só para aquelas pessoas que você acha que é boa, mas fale, exale amor para aquelas pessoas que são excluídas pela sociedade, que estão odiando a elas. E tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, porque você pode estar dando uma prova de que Deus não está na sua vida se você não estiver amando elas. Tenha cuidado, porque a prova que nós somos filhos de Deus é quando nós amamos uns aos outros, e quando nós amamos a Deus, quando nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, a pessoa que está lá, às vezes próxima é perdida, nós também podemos estar mentindo, porque se nós não amamos a Deus que nós não vemos, quanto mais aquela que nós vemos. Versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai
celestial. Irmão Luiz Carlos, Jesus era Jesus, Filho de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus é o primogênito. Ele é as primícias. Ele é o unigênito. Mas eu quero dizer, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Irmãos, eu sou filho de Deus. Diga assim, você, diga assim, de Deus. Deus lhe fez filho de Deus, filha de Deus, amada de Deus, instrumento de Deus. Aí você diz, eu não posso fazer, como é que você não pode? Você deriva de Deus agora. Você é filha de Deus, filho de Deus, nascido de novo, lavado com o sangue de Jesus, derramaram o Espírito, dons espirituais. Um do dom mais importante do Espírito é o amor, que é um dom supremo, porque as outras coisas que tem na sua vida, se você não tiver amor, não serve de nada. Tudo que eu sou e que eu tenho, se não tenho amor, nada do que eu tenho, do que eu sou, não serve de nada. Mas se eu tenho amor, e se Deus gerou esse amor na minha vida, e se Ele fez essa obra na minha vida, eu tenho tudo, porque Ele me fez nova criatura. Às vezes nós temos esquecido do projeto, do plano e tudo que Deus fez para as nossas vidas, esquecendo. Quando diz no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Está falando de nós, quando nós ainda éramos fracos. Morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Versículo 7 do 5. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Sabe o que é que você diz? Eu tirava meu coração para dar para minha filha. Eu tirava meu coração para dar para aquele irmão. Eu amo aquele irmão. Mas eu quero ver você entregar a sua vida para quem não presta. Isso é confronta a nossa vida. Confronta o que é Deus na nossa vida, o que Deus tem sido em nós. Aí você pode dizer, irmão Luiz Carlos está se achando melhor do que os outros. Eu estou me colocando igual a vocês. Essa palavra me confronta. É difícil, mas não é impossível. É difícil. Alguém dizer, irmão, é fácil ser crente? Eu disse, não, irmão. Mas também não é impossível. É difícil para quem não é, mas para quem é, porque a Bíblia diz lá em Salmo 1 que o justo não prevalecerá na congregação os ímpios não prevalecerão na congregação do justo. Não permanece na congregação do justo, o ímpio. Mas o justo, ele vê com dificuldade, ele aprende, ele é abençoado e ele abençoa. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Há desafios, meus irmãos. O primeiro desafio é nós pararmos. Eu estava dizendo, Tiago, nós já estávamos conversando sobre isso esses dias. Estava conversando sobre isso, que é difícil a gente praticar essa palavra. Mas eu quero dizer, irmãos, isso é para nós, é para crente. Para cristão, nascido de novo. Eu sei que já passou da hora. Então que Deus nos abençoe, certo? Que Deus nos abençoe. E que Deus nos confronte. E que nós nos convertamos. Não seja bom aos seus próprios olhos. Irmãos, nós não podemos ser bons aos nossos próprios olhos. Nós temos que ser bons aos olhos de Deus. Sabe o que Deus disse? Observaste lá o meu servo Jó? Ele sim observa a gente. Que nós não venhamos dar testemunho de nós,
mas que Deus venha dar testemunho da gente. Mas uma coisa façamos, procuremos viver essa palavra, porque o mundo, se você não cuidar, vai minar a sua fé, minar a sua vida, destruir a sua vida. Às vezes você está morto e não sabe. Porque o Senhor tem ensinado essa palavra para você amar o seu inimigo, amar os que perseguem, e você tem odiado e desejado a morte daquela pessoa. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Isso foi o que nós aprendemos. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.